último culto de doutrina de 2015. Eu estava tentando computar hoje, são 52 cultos de doutrina no ano. Eu devo ter ministrado esse aqui uns 30. Enfermidades do pastor, motivos de força maior, uns 30, 31, eu tentei buscar aqui no banco de dados, mas não deu precisamente para. E acredito que Deus tenha feito algumas mudanças para o bem na vida de muitos dos servos de Deus. Aí o Senhor colocou no meu coração uma palavra para esta noite. Eu quero compartilhar com os irmãos o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Aleluia. Deus, Atos capítulo 9. Eu quero ler os versículos 15 e 16. Quem encontrou diz amém. Amém. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim o vaso escolhido. Diga para mim: vaso escolhido. Para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Verso 16: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Passamos uma oração. Aleluia. Feche meus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado pelo privilégio que temos de estarmos aqui na sede da Betel Pentecostal Anuncião para o último culto de doutrina de 2015. Pai, foram muitos ensinamentos no percurso deste ano, e que o meu Deus, nessa semente que foi plantada em cada um de nós, possa germinar para 2016 muitos frutos que venham glorificar o teu nome. Nos abençoe maravilhosamente, nos dê o entendimento da tua palavra, que nós possamos guardar a tua palavra em nossos corações com muita alegria, e que nós possamos praticá-la com muita firmeza e fé em Cristo Jesus. É o que nós te oramos. Amém. Amém. Esta passagem da Bíblia, amados, fala de um encontro. O encontro de Saulo com Cristo. Saulo, homem conhecedor da palavra como poucos. Me encanta muito a vida do apóstolo Paulo, porque ele sempre foi alguém muito dedicado, sempre estudou, sempre buscou conhecer a Deus, apesar de praticar a lei, pensando em estar fazendo a vontade de Deus. Mas naquele encontro, quando ele pede cartas para ir buscar os servos de Deus que estavam noutra cidade, em Damasco, por exemplo, algo extraordinário acontece em sua vida. Aí eu não quero me ater aqui o tempo em detalhes daquele encontro que todos já conhecem de cor e salteado, mas eu quero me prender nestas palavras de Jesus quando Paulo estava orando em jejum, e Jesus vai a Ananias, que também estava orando, se comunica. As coisas de Deus são muito incríveis. Quando Cristo se comunica com Ananias, ele diz: meu Senhor, esse camarada é perigoso, ele vem para cá com ameaças, tem pedido muitos servos teus, compartilhou, foi conivente com a morte de Deus. E automaticamente o Senhor diz: vá, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, perante os reis e para Israel. E eu me mostrarei o quanto é importante
Ele sofreu pelo meu nome. Tremendo é isso aqui. Me chama a atenção porque nessas palavras do Senhor, Ele nos dá pelo menos 4 pilares do desenvolvimento do cristão autêntico. Costumo dizer, não é somente frequentar a igreja, não é somente estar na igreja, é para que eu estou e para que eu sou igreja. Não é só uma questão de fazer parte de um grupo que se reúne para adorar a Deus, é o propósito pelo qual eu estou inserido no contexto dessa reunião. Para que eu sou igreja? Para que Jesus me chamou? Para que eu fui salvo? Qual é a minha diretriz? O que é que eu devo fazer como nova pessoa em Cristo Jesus? É aí onde mora a diferença. Quando eu li isso aqui, eu parei e fiquei assim, glória a Deus, que maravilha, que glória tremenda, porque o primeiro pilar que o Senhor mostra, que um cristão autêntico dá como provas, ou tem como provas, do seu amadurecimento, da sua desenvoltura, do seu crescimento, é ter a consciência de que existe e vive para o Senhor. Você entendeu? Amém. Primeiro pilar é ter a consciência de que existe e vive para Ele, para Cristo. Se a nossa vida não estiver definida nesse pilar, tudo começou errado. Porque o próprio Jesus é muito claro. Jesus disse assim: olha, Ananias, vá, porque este é para mim. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Só muito forte isso. Este é para mim. Pode até não ser para o mundo, mas é para mim. Pode até não ser para a sociedade, mas é para mim. Pode até não ser para a igreja, mas é para mim. Ei, irmão, pode ninguém reconhecer quem você é, mas o Senhor diz para você nessa noite: continue firme, porque você é para mim, diz o Senhor. Isso é coisa interessante. É saber para quem eu existo e para quem eu vivo. Esse é o primeiro pilar. Isso elimina para mim, elimina qualquer peso de julgamento ou aprovação humana. Porque tem gente que vive em busca da aprovação, do reconhecimento das pessoas. Quando Jesus diz, vai, porque este é para mim, ele eliminou qualquer possibilidade de julgamento. O Senhor pode me julgar, mas eu sou do Senhor. Você pode até não reconhecer o que eu faço, mas eu faço para o Senhor, porque eu existo e vivo para Ele. Ei, irmão, olha para o irmão do lado dele, pergunta para ela se esse pilar é real na vida dele. Você existe e vive para o Senhor. Lembre-se, pilar é aquilo que sustenta. É verdade. E para eu ter uma vida cristã sustentável, eu preciso entender que eu vivo e existo para Ele. Isso também é um indicativo de que o viver do cristão deve estar centrado em agradar aquele que o escolheu. Glória a Deus. E tem muita gente preocupada em agradar os outros. Gente vivendo para agradar os outros. Preocupada até com a roupa que veste. Mas será que se eu vestir essa daqui, será que vão? Aleluia. Será que se eu botar esse perfume aqui, será que vão farejar aqui também? Ei, querido! Jesus disse: é para mim. Vai, porque este é para mim. Olha para o teu irmão e diz assim: ei, o Senhor te chamou para Ele. O Senhor te chamou para Ele. Acima de qualquer coisa, Ele te chamou para Ele. Você existe para Ele. Você vive para Ele. Você fala para Ele. Você existe tão somente para agradar aquele que disse: vai, porque este é para mim.
nós pararmos esse precioso dízimo de viver para nós. Porque também é verdade, tem gente que vive para si. É um egoísmo frenético. Eu vivo para mim, o resto se dane. Eu me dando bem, o resto, eu não estou nem aí. Tem gente que junta para si, vive para si, não pensa no próximo. Mas a partir daquele instante, a vida de Paulo já disse: este é para mim. Aleluia. Sai daqui com essa ideia fixa hoje, atualmente. A partir de hoje, mesmo sendo cristão, porque tem cristão e cristão, tá? Tem cristão nominal. Eu não sei, não posso me julgar, mas quero lhe dizer que sai daqui pensando: eu vivo e eu existo para o Senhor. Glória a Deus. Amém por isso, queridos? Amém. Segundo pilar: precisa estar grato por ser uma escolha do Senhor. Você agradeceu já hoje por existir? Glória a Deus. Você agradeceu hoje por viver? Glória a Deus. Agradeceu pelo peru de ontem? Glória a Deus. Agradeceu pelo presente que não recebeu? Por aquele parente que não veio? Por aquele telefonema não recebido? Por aquele reconhecimento que ninguém te deu? Feliz Natal? Sou grato ao Senhor. Independente de coisas ou de qualquer coisa, nós temos que ser gratos a Ele, porque Ele nos escolheu. Ei, irmão, você é uma escolha do Senhor. Você não está aqui por acaso, não é por acidente, você é uma escolha. Jesus disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Olha só que coisa linda, um vaso. Obrigado, Jesus. Escolhido. Senhor, por que não é uma joia? Que é um vaso. Senhor, por que não é uma coisa cara? Porque é um vaso. A linguagem de Jesus é muito clara. Ele usou aqui uma metáfora com grandes significados. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Não é um vaso qualquer, é um vaso escolhido. Porque quem vai no mercado não pega um vaso qualquer. Quem vai no olheiro não pega um vaso qualquer, ele escolhe um vaso. Veio a ter irmãos assim: sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que você está aqui hoje? Porque você é um vaso escolhido do Senhor. Ele dá o teu melhor, glória a Deus, é para Ele. Dá o teu melhor, glória a Deus, é para Ele. Porque você é um vaso escolhido. Ninguém está aqui porque quer estar ou escolheu estar, mas está por ser escolhido do Senhor. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor, porque Ele me escolheu. Obrigado, Deus. Mas quando eu olho para essa metáfora, eu acho interessante porque é o seguinte: o significado dos vasos eram feitos de barro. Me fala a natureza humana. Barro representa a natureza humana, que é composta de fragilidade, falibilidade e limitação. É o que você é. E Jesus sabe disso, o bom é que ele sabe. E às vezes nós queremos ser tão duros, tão fortes. Cristo diz: meu servo, minha serva, bem, se você é apenas vaso. Porque se for demais estraga. Você é apenas vaso. E eu conheço a sua composição de barro. E esse barro eu sei que é frágil, porque fui eu que fiz. Você tem momentos de fragilidade emocionais, espirituais, sentimentais. E eu conheço você. Você tem momentos de falibilidade, você quebra às vezes, ou racha. Mas o bom é que eu te nessa. E você tem limitações, porque o vaso tem medidas.
Se ele só cabe 10 litros, não vai caber 15 nunca, é só 10. Eu louvo a Deus por isso, que Ele me fez um vaso com limites. E às vezes nós não queremos reconhecer os nossos limites. Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. E o Senhor conhecia Paulo como conhece a minha, cada um de vocês que estão aqui. Aleluia, glória a Deus. Os vasos tinham serventia, serviam como ornamento, ou seja, para ser exposto. Querido, o Senhor te fez para te expor, para que todos vejam que você não tem feitoria dele. O Senhor te fez para te expor, para que todos olhem e vejam você um vaso diferente. Deus não faz nenhum vaso igual ao outro. Se você quebrar, Ele recompõe o vaso para encher de novo da glória dele. Você é um vaso especial. Deus está expondo você para que todos vejam o teu valor. Glória a Ele! Oh, grande Deus! Preste atenção. Obrigado. Os vasos também serviam como recipientes para guardar coisas. E uma delas eram líquidos. Nos vasos se guardavam água, se guardava óleo, se guardava azeite. Símbolos do Espírito Santo. Glória a Deus. Você é um vaso escolhido. E dentro de você mora o Espírito Santo de Deus. Diga para o seu irmão, diga que você é cheio do Espírito Santo. Você tem um óleo na unção. Tem glória. Você tem um azeite que cura feridas. Aleluia. Glória a Deus. Você tem a água da regeneração. Aleluia. Nos vasos se guardavam plantas. Glória a Deus. Plantas, grandes sementes. Símbolo da palavra de Deus e das nossas atitudes. Eis, que tipo de atitudes tem saído de dentro de você? Aleluia. Porque o próprio Cristo disse que se fala do que se está cheio o coração. Vasos também eram para guardar joias. Os ricos guardavam joias nos vasos, que falam de valores, que falam de tesouros, símbolo da riqueza espiritual. Que valores estão sendo depositados dentro de você? Que tesouros estão sendo acumulados dentro de você? Aleluia. Porque saibam, tudo que está sendo acumulado dentro de nós vai sair. Vai ser exposto. Tem pessoas que são amargas, porque dentro delas está cheio de amarguras. Tem pessoas que são invejosas, porque dentro delas está cheio de invejas. Tem pessoas que são mentirosas, porque dentro delas está repleto de mentiras. Mas nessa noite aqui eu creio que só há vasos escolhidos. Glória a Deus. E o Senhor tem guardado um tesouro dentro de você. Aleluia. Não há tesouro maior do que o próprio Jesus Cristo em nós. Preste atenção, meus amados irmãos. O que temos armazenado dentro de nós como vasos escolhidos do Senhor. Quem está guardando dentro de nós? Quem? A quem nós estamos dando lugar para guardar alguma coisa dentro de nós? Ao Senhor, a nós mesmos ou ao inimigo das nossas almas? Você tem que aprender uma coisa:
quem você é e o que você é. Jesus disse: vai, porque este é para mim. E disse mais: um vaso escolhido. Um vaso escolhido. Não era um vaso oferecido. É de qualquer jeito. Não é um vaso que veio de qualquer jeito. Não é alguém que presenteou Jesus com você. Foi Ele que escolheu você. Isso é uma escolha direta dele. Ele escolheu você. Glorifica Ele por isso, porque Ele escolheu você. Percebe que lá no meio das palavras do Senhor é que você deve estar ciente da sua missão. Para que eu existo? Quem nunca fez essa pergunta? Quem nunca fez essa pergunta? Diante do espelho da existência, quem nunca fez essa pergunta? Olhou assim no espelho. Para que eu existo? Parece uma neura, né? Mas é real. O ser humano tem uma função. Aleluia, Deus. Tem um porquê de existir. E quando Jesus diz: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, o terceiro pilar que ele mostra é a missão. Aleluia, Deus. Ele diz: e ele vai levar o meu nome. O que é que você anda fazendo? Jesus disse: para levar o meu nome. Glória a O que você não é? A sua missão não é outra. A sua missão não é outra. É unicamente levar o nome do Senhor Jesus. Preste atenção. O nome a ser levado é o de Jesus, nunca o seu, nem da igreja. Verdade, Jesus. Porque tem muita gente que diz assim: eu sou da Assembleia de Deus. Fui pregar na Assembleia de Deus uma vez, aí o pastor reclamando, porque os irmãos perderam uma irmã para Batista. Eu não sei que negócio de perder para quem, não sei para quem. Os perderam a irmã para Batista, porque não sei o que, não pode e tal. Aí o irmão bateu minha perna no diabo, daqueles antigos, falou assim: é por isso que eu não saio da Assembleia de Deus. Aí eu puxei o irmão e falei assim: é por isso que eu não saio nunca de Jesus. É verdade, Deus. Porque Ele me chamou, me escolheu, disse quem eu sou e me deu uma missão. Ele disse: para levar o meu nome. Não é o seu nome, não é o nome da sua igreja, não é o nome de homem algum. O nome a ser levado é Jesus Cristo. Aleluia! O meio mais eficaz de levar este nome é através de inovações na igreja. O meio mais eficaz de levar esse nome é através de grandes eventos gospel, de grandes shows evangélicos, com cantores de nome e renome. Porque se tivesse hoje à noite aqui na pracinha, ali embaixo, um show gospel, um show com uma tenda evangélica, e viesse um cantor de nome, estaríamos só eu e aquele da igreja que hoje à noite. Porque o povo anda atrás de nomes, o povo anda atrás de inovações, de novidades, de coisas mirabolantes, de coisas que atraem multidões. Jesus disse: Ele vai levar o meu nome. Aprenda a levar o nome de Jesus. E o meio mais eficaz de levar esse nome é através da pregação do Evangelho. Glória a Deus. Vamos ler Romanos capítulo
do versículo 14. Glória a Deus. Romanos 1, 14 diz assim, ó. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Glória a Deus. O meio mais viável de levar o nome de Jesus é através da pregação do Evangelho que tem Cristo como centro. Você tem levado esse Evangelho? Ou você tem perdido seu tempo falando de outras coisas? Você tem levado Jesus às pessoas que estão cansadas? Foi o que ele mesmo disse, para levar o meu nome para Israel. Primeiro para os patrícios, para Israel. Deus é tão bom que Ele sabe que independente da aparência, não é verdade? Para todos. Queridos, você tem levado o nome de Jesus, você se envergonha de falar. Um certo escritor disse: se Paulo vivesse hoje, ele não teria mais escrito isso, porque não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho mudou a cara. O Evangelho hoje prega assim: eu me envergonho dos evangelhos. Tem uma coisa. Porque eu estava mostrando a minha esposa, queridos, o que tem de escândalo nesse ano de 2015, de pastores, de pastoras, de gente sem vergonha, dizendo que serve a Deus, enganando a igreja e por trás se prostituindo, adulterando, fazendo o que não presta, roubando, fazendo toda a patifaria. Isso é levar o nome de Jesus? Sim, pode até ser, mas caramba, nós temos que levar o nome dele para os patamares mais altos, para que ele seja glorificado, para que ele seja exaltado. E a melhor maneira é através da pregação do Evangelho. O Evangelho, como disse, é livros simples e puro. É Evangelho puro e simples, sem complicações, direto, objetivo, sem rodeios. Mas infelizmente desse tipo de mensagem a igreja não gosta mais. Por que não gosta, pastor? Porque gosta de inovações. Parece que Jesus não é mais suficiente. Parece que Jesus não preenche mais as nossas necessidades. Parece que ele não é mais prioridade, mas ele mesmo está cansado disso. Meu céu, eu quero pessoas que levem o meu nome aonde quer que vá. Quem está disposto a levar esse nome? Quem está disposto a melhor glória? E assim, Jesus, eu vou levar o teu nome. Sobre todo nome de Jesus. Grande Deus. És para mim vaso escolhido para levar o meu
Porque a omissão dessa missão é pecado. Muita gente pensa que pecado é só adulterar, mentir, roubar. Irmão, mas se omitir também é pecado. Paulo entendeu isso. E eu aprendi isso. A omissão desta missão acarretará em grandes prejuízos. E parece que os crentes perderam a noção disso. Parece que nós estamos conformados só com cultos na igreja. E eu repito, aqui é lugar onde você recarrega suas baterias espirituais. O culto é a coinonia, é a comunhão dos santos em torno da glória do Pai. Isso aqui é o culto, mas aqui a gente se fortalece para levar o nome dele lá fora. Porque o que é mais prático? É levar o nome dele lá fora ou trazer as pessoas aqui dentro? As pessoas geralmente não vêm aqui. Mas nós temos que ir lá fora. Ide. Paulo diz em 1 Coríntios 9, 16 o seguinte, leia comigo lá. Diz assim, olha: porque se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar. Agora pronto. Eu vou ter que evangelizar e trazer para o pastor Sebastião um relatório e pedir: pastor, leia para a igreja que eu evangelizei 32 dias nesse mês. Mas só tem 30 dias. Mas Deus é comigo, não. É porque eu quero ser visto. Eu quero ser visto. Pastor, pede para a igreja me aplaudir porque eu evangelizei e eu ganhei tantas almas para o Senhor. Diga aí. E aí o pastor se não disser. Mas o pior é que tem gente assim. O pior é que tem gente assim, quer ser aplaudida pelo que faz. Paulo diz o seguinte: porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Olha para o seu irmão de lado e diz assim: querido, você é servo de Jesus? Ele chamou você? Ele escolheu você? Você é o vaso bonito? Mas você tem a obrigação de levar o nome dele. Sabe o que mais diz Paulo nesse versículo? E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Consciência da missão. Quer me mostrar? Me mostre uma igreja que evangeliza, que eu lhe mostro uma igreja que vive no avivamento. Glória a Deus. Me mostre uma igreja que evangeliza, que eu lhe mostro uma igreja em declínio espiritual. Crente bonequeiro, fuxiqueiro, contendeiro, crente fraco, se desviando, dizendo que não tem poder, que nada acontece. Acontece, irmão, mas nós somos os pilares. Eu me chamei para você ir levar o meu nome, e eu vou mostrar a minha glória. Porque quando a igreja sai para evangelizar, milagres acontecem. Cura, libertação, a salvação de almas, reconciliação de casais. Meu irmão, quando a igreja sai das 4 linhas e vai para a rua, Jesus vai com ela. Glória a Deus. Quer que eu diga mais? Porque tem culto que nem Jesus aguenta estar. Preste atenção. Vem então o quarto pilar, que Jesus nos mostra que é ter a convicção de cumprir seu propósito de vida. Você já parou para pensar qual é o seu propósito de vida? Se eu não existo, para que mesmo? Para levar meu nome. Para que, Senhor? Para quê? Meu irmão,
eu estou há tanto tempo na igreja e eu não descobri ainda para que é que eu sou crente. Eu disse outra noite, para levar o meu nome. Eu lhe chamei para você levar o meu nome. Não foi para esquentar nome de igreja, não. Eu lhe chamei para você proclamar o meu nome através da pregação do Evangelho. Ei, Tiagão, eu lhe chamei para cantar louvores que envolvem a pregação, que exalta o meu nome. Ei, Joel, quando for tocar, Levi, quando for tocar, pensa no meu nome. Em cada tocada, Jesus, Jesus, em cada corte, Jesus, leva o meu nome e eu serei glorificado. Preste atenção, a ter a convicção de cumprir o seu propósito de vida. Glória a Deus. Pasme, Jesus disse, e eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Aleluia. Jesus começa a conversa. E eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Está interessado? Eita, Jesus, vai correr. Porque tem uma teologia miserável pregada por aí que crente não tem que sofrer. É contra Cristo essa pregação. É contra Cristo. É contra Cristo. Quem está em Cristo não está em Cristo. É contra Cristo. Jesus disse, e eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer. Diga para o seu irmão do lado, diga isso. Você tem noção do quanto lhe importa sofrer pelo nome de Jesus? Vamos mudar a pergunta. Pergunta assim: você tem sofrido por causa do nome dele? Aleluia. Mas tem. Meu Deus, eu parei aqui e fiquei assim, Jesus, faça isso não. Estamos expostos, como Paulo se notificou. Porque, meu irmão, Jesus mandou essa mensagem para Paulo, não foi 10 anos depois de crente, não, foi um dia, 3 dias depois da conversão. Não foi nem pastor que levou, foi um bom coração. Exatamente. Entendeu? Falar, porque este é para mim um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto me importa sofrer pelo meu nome. Eita, Jesus. Isso é cristianismo. Isso é igreja. Esse é o quarto pilar do cristão verdadeiro. Vamos fazer uma campanha, pastor. Para que, irmão? Para eu ganhar um carro novo. Pastor, fazer uma corrente. De quem, irmão? Para eu ganhar 10 salários mínimos. Pastor, fazer uma campanha de 7 jejum. Para quê, irmão? Para eu arranjar um casamento massa. Pastor, vou fazer uma corrente. Para quê, irmão? De cura. E eu lhe mostrarei o quanto lhe é importante sofrer. Mas não tem corrente nem campanha de evangelização. Não tem? Pastor, vamos orar um mês para fazer uma corrente de evangelismo? Nunca vi. Então pedindo a Deus, tomara que acabe com esse negócio da liberação da igreja. Precisa mais nada, pastor. Precisa. Isso é a igreja. Amém. Isso é a igreja. Entendemos que o sofrimento pela causa do Mestre é parte da vontade do Senhor para as nossas vidas? Entendemos? Ou você sofre pela causa do Mestre, ou você sofre porque não faz a obra do Mestre. Há duas formas de entender sofrimento. Tem. Queridos, Paulo, a partir daí, começa a me ensinar que para eu viver esse quarto pilar, eu preciso aprender algumas coisas. E a primeira é: só é possível administrar uma vida de sofrimento pelo reino de Deus
através da fé em Jesus Cristo. E está cheio de gente que diz crer, mas não está disposto a pagar o preço. Olha só o que Paulo diz em Gálatas 2:20. Olha o que Paulo diz em Gálatas 2:20. Ainda bem que a mensagem não é minha, né? Já não vivo eu. Olha o que ele diz aí, ó. Já estou crucificado com Cristo. Aleluia. Ele já começa se matando. Já estou crucificado com Cristo. É morto. Isso é morto. É verdade. Crucificação é sofrimento. Eu nunca vi ninguém ser crucificado sorrindo. Senão gemendo e gritando. Já estou crucificado com Cristo e vivo, ressurreto nele. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. E a vida que agora vive na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim mesmo. Você já captou essa mensagem para a sua vida? Eu estou crucificado com Cristo. E agora, vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você começa a somar as coisas que eu disse no passado. É para mim, este é para mim. Se é para mim, ele vive em mim. E este viver que eu tenho agora, neste corpo, vivo pela fé nele. Glória a Deus. É fiel. E assim mesmo se entregou. Sofrimento para mim não dizer Paulo. Eu não incomodo. Porque o sofrimento em prol do rei tem grande finalidade. Ainda tem crente que murmura. Sou Deus servo, meu Deus. Eu vejo que não sou Deus servo. E por que eu sempre disse? Porque é para mim. Senhor, eu sou Deus servo, faço tua vontade. Por que eu me caluniando? Porque é para mim, meu Senhor. Aleluia. Perseguição. Porque é para mim. É verdade. Senhor, eu quero me matar, me derrubar, me destruir. Senhor, o que é que eu faço? Continue, meu servo, porque é para mim. Aleluia. Deus. Não se preocupe. Deus. Tem que importa é sofrer. Não se preocupe, Sebastião. Importa é sofrer. Não baixe a cabeça, Sebastião, porque é para mim, isso é Senhor. Aleluia. Já perca. Aí Romanos 8:18, Paulo diz assim, ó, tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de se revelar em nós. Você está preocupado com o sofrimento do presente? Está murmurando com o sofrimento do presente? Está orando por causa dele? O Senhor não quer nem que ore. O Senhor quer que você creia nele tão somente. Tenho para mim que as aflições do tempo presente nem podem se comparar com a glória que vai se revelar quando ele vier. Romanos 8:18. As lutas, irmãos, servem como fortalecimento do contentamento em todas as circunstâncias. Ei, você perdeu o emprego? Você ficou feliz? Está doido, pastor? Paulo estava. Está doente? O médico disse que não tem mais jeito? Você está contente? Você está louco, pastor? Paulo era. Paulo era. Meu irmão, o cristianismo, a fé em Deus, é andar na contramão da lógica. Aleluia. É andar na contramão da lógica. Aleluia. Tudo que é lógico é normal.
No cristianismo, na fé em Deus, nós vivemos o sobrenatural. Obrigado, Jesus. Filipenses capítulo 4, olha o que esse homem diz aqui, a partir do versículo 10. Também tem uma noção. Paulo diz assim: ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar batido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto em ter fartura, como em ter fome, tanto em ter abundância, como padecer necessidade. Glória a Deus. Que é isso, Paulo? Versículo 13. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Oh, Jesus. Você entendeu o que é viver sofrendo pelo reino de Deus e ser fortalecido e sentir alegria em toda e qualquer situação? Isso é coisa para quem o Senhor diz: vá porque este é um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei que tem que levar o meu nome e vai sofrer por causa de mim. Está disposto a ir para o céu, irmão? Está disposto a ir para o céu? Quem está disposto a ir para o céu aí? Pois para ir para o céu começa aqui. Para ir para o céu, levanta a mão para o céu e diz: eu quero ir, Senhor. E eu estou disposto a ser esse vaso, a ser usado por ti. Ainda que eu pague um alto preço. A convivência, irmão, com o espinho da vida conduz à maturidade. Dá tempo ler, mas se você ler 2 Coríntios 12, 7 a 10, você vai entender o que Paulo disse. Por conta de revelações que eu tive, recebi um espinho na carne, o mensageiro de Satanás que me esbofeteava, e por 3 vezes eu orei a Jesus: tira de mim. Se Jesus tira, ele tinha quebrado o que ele prometeu em Atos 9. Tira de mim o espinho na carne. Não é assim a gente, não é? Não é assim que a gente ora. Por que, Senhor? Não é assim, Aline? A gente ora: Senhor, tira essa dor. Ai, meu Deus, tira essa angústia. Ai, meu Deus, tira essa aflição. Ai, meu Deus, tira esse problema. Não é assim que a gente ora? E o Senhor prometeu o quê? É para mim um vaso escolhido para levar o meu nome, e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Se eu tirar, Paulo, eu vou quebrar minha promessa. Se eu tirar, Paulo, eu vou estar contradizendo aquilo que eu disse. E ouça, domingo eu digo para você uma coisa: Jesus nunca vai usar vaso nenhum para contradizer o que a Bíblia diz. Nunca. Vaso que se levanta, assim diz o Senhor, que contradiz o que a Bíblia diz, eu já me desconecto. Me dá vontade de sair do ambiente, porque não é de Deus, é coisa humana. E Deus não faz nada contra a sua vontade, a sua direção, o seu propósito, a sua palavra. Tira, Senhor. Não, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você está fraco, eu estou te fortalecendo. Quando você pensa que não vai conseguir, você já está chegando. Quando você pensa que não pode, a vitória já está na tua porta. Quando você pensa que não vai dar certo, Deus já concretizou aquilo que Ele premeditou para a tua história. Queridos, que nós possamos, como Paulo no final da vida, apresentar um currículo cristão,
que nos qualifique a viver com Jesus na eternidade. Glória a Deus. Porque o Senhor disse isso, pastor? Porque foi Jesus que disse: e eu vou chamar um por um, segundo as suas obras. Meu servo, o que você fez? Senhor, do dia que eu te aceitei até o último, perdi um culto, fez nada. Fez nada. Quer dizer, pastor, que para o culto é não fazer nada? Repito, nunca disse isso. Vir para o culto é se alegrar, é adorar, é se confraternizar. Mas o fazer é lá fora. Aqui é o lugar de aprendizado. Aqui é a casa de oração. Que nós apresentemos ao Senhor um currículo e que nós possamos, como Paulo, cumprir cabalmente o nosso propósito de vida. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, olha o que Paulo diz. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Para quem não sabe, Paulo foi decapitado. Arrancaram a cabeça do carro fora. Foi degolado por causa de Jesus. Ele sofreu isso? É não, né? Olha o que ele diz. Porque estão sendo oferecidos por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida ou da minha morte está próximo. Onde tem tanta comunhão com Deus, que o Senhor disse: meu filho está perto de você vir para cá. Versículo 7. Combati o bom combate. Aleluia. Acabei a carreira. Guardei a fé. Glória a Deus. Já poder dizer isso? Paulo entendeu. Porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome. E eu lhe mostrarei o quanto me importa sofrer por minha causa. E Paulo diz: combati o bom combate. Ele entendeu, está aí o bom combate. Combati o bom combate. Fui até o fim. Eu completei a carreira, mas eu guardei a fé. O único meio de combater o bom combate e de completar a carreira é através da fé de Jesus. E no verso 8, Paulo diz assim: olha, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Aí parece que ele sentiu uma dorzinha no peito, sim, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Quem ama aqui a vida de Jesus? Ele ainda não veio, mas ele virá. Pode ser hoje. Quem está esperando Jesus? Mas enquanto ele não chega, enquanto ele não vem para nos levar, você tem convicção de que você é para ele? E que o que você é para ele, um vaso escolhido? Você tem convicção de qual é a sua missão? Levar o nome dele, é só isso. Levar o nome dele. Viver por ele. Feche meus olhos. Curva a tua cabeça. Adore ele. Glória a Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Dá-nos entendimento. Dá-nos entendimento. Que somos Deus, existimos para o Senhor. Dá-nos entendimento, Senhor, de que somos vasos, vasos feitos de barro, Aleluia. vasos frágeis, que se quebram, que têm limites. Senhor, dá-nos a consciência, a
da nossa missão de levar o teu nome, porque só o teu nome transforma vidas, só o teu nome muda histórias. É no teu nome que os demônios saem, as enfermidades são curadas, que os mortos ressuscitam. É no teu nome que a igreja espera, que a igreja te adora, que a igreja te ama. Aleluia, Deus! Senhor, nos dá graça de sofrermos por ti, sem murmurar, sem reclamar, mas conscientes de que tudo isso te agrada. Nos enche do teu Espírito, meu Deus! para que nós possamos dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E que naquele dia, Pai, perante os anjos, tu possa apontar para cada um de nós e dizer: é para mim, é para mim, porque é isso que nós somos. Glória a Deus! É o Senhor, Ele é o Reino de na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a glória, que nos ajuda contra o inimigo. Aleluia! Por isso diante dele nos prostramos. Glória! Aleluia! Confiamos em teu infinito amor, Glória a Deus! pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Adore Ele! Queremos o teu nome, Adore Ele! nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Entre nós nessa noite tem alguém Obrigado, que Senhor! veio nos visitar e não tomou sua decisão por Jesus. Tem alguém que não é crente ainda aqui? Está afastado, quer voltar para o Senhor? Hoje é o dia de você ouvir o Senhor. Diz para mim. Se tiver alguém para Jesus, todos são servos de Deus. Que Deus